Abra comigo Apocalipse 22, verso 17. Vamos falar sobre a igreja do fim. Diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. E você pode se assentar com o teu coração grato ao Senhor, se você tem sede da água da vida. Se não tem, se assente do mesmo jeito e ouça com atenção. Queridos, comparando o cenário de caos ao nosso redor com a palavra de Deus, olhando especialmente para o sermão escatológico do Senhor Jesus, eu tenho entendido de uma forma evidente e inegável que nós estamos num ambiente preparatório para o fim, ou seja, no princípio das dores. Eu quero pedir que você abra Mateus 24, por favor. Por mais que eu vá falar sobre o fim e a volta do Senhor, a mensagem não é sobre a volta de Cristo e não é sobre o fim, mas a mensagem é sobre a igreja do fim. Mateus 24, mais uma vez me deu aquele branco na ordem dos livros, mas eu vou chegar lá, calma aí. Versículo 1 diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo... Agora que eu me dei conta desse monte aqui. Mas vamos lá. Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são um princípio de dores. Então vos hão de entregar, para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Vamos parar por aqui. Queridos, quando nós observamos esse texto e olhamos para o cenário, nós vemos, por exemplo, que o verdadeiro evangelho ele tem sido abafado. Quando o texto nos mostra acautelai-vos, olhai, percebam que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Existe cada vez mais presente, isso sempre existiu, continua existindo e cada vez mais intenso, a falsa mensagem de quem é Jesus. Você deve saber, deve ter acompanhado recentemente que ditos cristãos, que são partidários de determinada ideologia política, reuniram-se para bolar um meio de como influenciar a igreja no Brasil. E eles tiveram a brilhante ideia de criarem seminários teológicos liberais para que os próximos pastores fossem formados dentro de uma teologia liberal
que, na verdade, são pessoas que não creem na Bíblia como a Bíblia é. É um falso evangelho. Você deve ter assistido esse vídeo. Essa é uma realidade do Brasil, por exemplo. Sem falar na falsa mensagem que tem sido anunciada e muitos têm absorvido na sua vida. É muito daquele... algumas pessoas se incomodam da maneira como eu falo, mas eu falo com base no livro de Jeremias. O remedinho que o povo gosta. O povo gosta de um remedinho, de uma mensagem que não vai apontar a vida para Cristo, mas vai apontar para uma solução terrena, humana, passageira, momentânea, de uma necessidade pessoal. A peste atual, que não passou, ela apenas foi abrandada em algumas coisas, mas não passou de verdade. Há pessoas que têm adoecido. Nós temos aqui irmãos que sofrem sequências disso. Eu sou um deles. No meu aparelho respiratório, por exemplo, eu me canso muito mais fácil para falar. Tenho uma dificuldade muito grande, eu me canso para andar. Familiares de irmãos que congregam aqui têm tido essa dificuldade. Você sabe disso. Então, é real. Não é história da carochinha. A intensidade, como tem acontecido, aí é uma outra coisa, como a mídia tem pintado, mas ela é real. E outras pestes sempre estão aí em vias de surgirem. Então, quando nós vemos a Bíblia nos orientando, falando sobre isso, em relação às pestes, isso é uma realidade. O iminente conflito mundial, você olha para a Europa, leste europeu, você olha para a Ásia, você percebe isso. E vou além, irmãos, além. Eu falava com os irmãos de manhã lá. Você deve ter ouvido também de que em governos passados existiu aí uma permissão do governo para que, em caso de algumas insurgências no nosso país, os países que cercam o Brasil, na América Latina, têm autorização para invadir o Brasil. E o que as pessoas, não vou julgar se é certo ou errado, a minha opinião sobre isso não importa, depois a gente conversa sobre isso. O pedido das pessoas é um socorro às Forças Armadas. Se as Forças Armadas atuarem da forma como a boa parte dos que têm se manifestado esperam, numa ânsia de eles usar o coturno, nós corremos o risco de sofrermos retaliação, não apenas uma retaliação econômica, mas inclusive militar. Então, isso é real. É um risco que o nosso país corre. A cristofobia ganhando corpo, falamos bastante sobre a crescente perseguição, domingo passado pela manhã. Então, quando o texto nos relata aqui de que então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações, isso inclui o Brasil, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Isso é um fato, irmãos. Domingo passado pela manhã, aquilo que nós conversamos. E você também deve ter acompanhado essa semana do último, o mais novo integrante do STF, argumentando com uma ministra do STF sobre a perseguição religiosa, a intolerância religiosa no Brasil. E o que ela disse? Que não! A intolerância religiosa no Brasil não é contra os cristãos, é contra as religiões de matriz afro. Você deve ter assistido isso essa semana. Você também deve ter assistido, acompanhado notícias que saíram em jornais oficiais de viés do governo eleito, federal eleito, de que o presidente eleito declarou, numa das suas reuniões, que ele vai responsabilizar as igrejas evangélicas pelas mortes por conta da Covid, se
os chefes, como eles se referiam, né, que ia conversar com os chefes das igrejas, se os chefes das igrejas não obrigassem os membros a se vacinarem. Eu recentemente ouvi de um irmão, não vou citar o nome dele aqui, mas o irmão me falou de uma determinada igreja em que uma pessoa que congregava lá por quase 20 anos, de que surgiu uma conversa a respeito há um tempo atrás, e que o pastor falou, olha, você, nesse caso, você está fora. Então, irmão, saiba que se o presidente eleito impuser isso, e não houver uma transformação, uma conversão, né, ali nessa igreja, nesse pastor, nos irmãos, é o que vai acontecer. Então, você sabe disso. Então, a perseguição no Brasil é fato, irmãos. Você está acompanhando as notícias. Você não é bobo. O amor se esvaindo, irmãos. Olha, o nosso descaso com as pessoas. Existem pessoas... Talvez você tenha assistido um vídeo e que fizeram um teste para gravar de uma pseudo-petição para preservar um papagaio de cabeça azul, alguma coisa assim, e as pessoas assinavam, que pegavam os ovos, que tinham um grande valor, porque era uma iguaria. As pessoas assinavam. E quando a pessoa deu ali você também pode assinar a petição contra o aborto, e as pessoas que assinaram para defender o papagaio de cabeça azul, não, contra o aborto não. E teve um que falou que amava mais o papagaio. Você deve ter visto isso também. O amor está se esfriando. Nós vemos isso nas famílias, nos lares, na igreja. E o pecado, ele sendo banalizado com o avanço das ideologias progressistas. Olha aí, você conhece a ideologia do governo eleito federal e você sabe das ideologias, ao menos deveria saber. Uma conivência com a prática do pecado. Então, todo esse cenário me mostra que nós estamos sim no princípio das dores, irmãos. Não tem como ser diferente. Essas questões, elas sempre aconteceram, têm se intensificado cada vez mais, e as irmãs que já pariram sabem. As dores de parto são dores que as irmãs sentem a partir de determinado momento da gravidez, da gestação, e que, quanto mais próximo do nascimento, o intervalo entre as dores ele diminui e a intensidade da dor aumenta. Então, se é princípio das dores, significa que elas vão se intensificando e os acontecimentos vão ser assim, praticamente um atrás do outro. Só que aí, irmãos, no versículo 14, eu vejo algo muito importante, que é o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Aí eu te pergunto, e me pergunto, quem vai pregar o evangelho até o fim? Os incrédulos? Os ímpios? Os anjos? Não, é a igreja do fim. E se nós compreendemos que estamos no princípio das dores, nós precisamos ser essa igreja do fim. Volta para Apocalipse 22, verso 17. Ainda bem que Apocalipse é o último, mas não dá para errar, irmãos. Louvado seja Deus. Porque, vamos ler mais uma vez, e o Espírito e a noiva dizem, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Eu enxergo aqui algumas verdades sobre essa igreja do tempo do fim. É interessante que é a última menção em toda a Bíblia a respeito da igreja. É o último versículo que fala da igreja em toda a Bíblia.
nos últimos versículos do último capítulo do último livro. Se o Espírito Santo fez questão de colocar esse versículo aqui, nessa posição, para mim ele ganha uma importância fundamental para o tempo do fim, irmãos. Fundamental, e nós vamos falar sobre essas verdades. Só para contextualizar o livro ele foi escrito, o livro de Apocalipse, é o livro da revelação, significado de Apocalipse, escrito para ser enviado a 7 igrejas na província romana da Ásia Menor, a região hoje da Turquia, né, que faz parte hoje da Turquia. Antes de Deus ele manifestar o juízo ao mundo, dos capítulos 4 a 22, ele manifesta o juízo às igrejas, do capítulo 1 a 3, tanto que nós temos lá as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Escrito por João, mesmo João apóstolo, lembra lá de Pedro, Tiago e João no barquinho? As crianças devem se lembrar dessa musiquinha, Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia. É o mesmo João que era separado com Pedro e Tiago para ficar próximo do Senhor. É o mesmo João que recostava a sua cabeça no peito do Senhor Jesus. É o mesmo João que escreveu João 3,16, por exemplo. É o mesmo João que estava o único dos apóstolos que estava aos pés da cruz, na crucificação do Senhor, a quem Jesus designou a responsabilidade de cuidar da mãe dele, de Maria. O mesmo João que escreveu 1ª, 2ª e 3ª João, onde ali ele mostra que antes a dureza dele, que era chamado de filhos do trovão, que mandava: Senhor, quer que eu mande descer fogo dos céus para consumir esse filho das trevas que te rejeita? Manda fogo, Jesus. Jesus: calma, você não sabe de que espírito você é, juntamente com seu irmão. O mesmo João que depois, moldado pelo Espírito Santo, chamava os irmãos de meus filhinhos. O mesmo João. Esse João, escapando, fugindo da perseguição, da destruição de Jerusalém, no ano 70, ele vai para Éfeso, e lá de Éfeso ele se torna o bispo, supervisor, conta a história da igreja, o supervisor das igrejas, as 7 igrejas das 7 cartas do Apocalipse, ele era o supervisor. E a sede da supervisão era ali em Éfeso. Ele pastoreava a igreja em Éfeso e de lá ele supervisionava as 6 demais. Só que chegou um momento da perseguição tamanha que, quando Domiciano estava no governo, ele envia João para Roma, para que João ele fosse queimado num caldeirão de óleo fervente. Ele é posto nesse caldeirão, conta a história da igreja, e ele não sofre dano nenhum, ele não é queimado, não acontece nada com ele. De tanta raiva que o crente em Jesus não tinha morrido, Domiciano envia ele para a ilha de Patmos, que era chamada Ilha da Prisão, uma espécie de colônia prisional. E lá, na Ilha da Prisão, onde ali eles trabalhavam na pedreira, João ele tem a visão de Apocalipse. O livro ele foi escrito durante o período de extrema perseguição da igreja, extrema perseguição, que se recusavam a prestar culto ao imperador romano, que queria ser chamado de Senhor e Deus. Um servo de Deus, um discípulo de Cristo, jamais chamaria o governante de Senhor e Deus. Parênteses. Aqui no Brasil, os servos de Deus, os discípulos de Cristo, chamam o governante de Messias e mito. Fecha parênteses. Dentro desse contexto, a mensagem central de que o Senhor Deus Todo-Poderoso reina, ela encorajava os cristãos perseguidos, confortando, desafiando e reavivando a esperança da redenção em Cristo. Quando nós lemos Apocalipse, onde Deus está? Assentado no trono. Em todo momento, o Senhor reina todo-poderoso, soberanamente. É interessante que quando Isaías teve a visão do trono, no alto sublime trono, ele viu o Senhor. E lá em João é referido que ele se referia a Cristo Jesus.
ele viu o Senhor assentado num trono. Quando Ezequiel tem a visão de Deus, ele vê Deus assentado num trono. Quando João tem a visão, naquele ambiente de adoração, Apocalipse 4, por exemplo, ele entra na sala do trono, ele tem a visão de Deus assentado num trono. Um pouco antes da abertura dos livros, dos selos do livro, ele vê o Senhor e o Cordeiro num trono. Depois, onde o Senhor continua, no trono. Então, Apocalipse mostra para mim e para você que, independente das circunstâncias, independente das adversidades que você e eu passamos, independente das problemáticas na nossa vida, independente de perseguição, do que qualquer coisa que seja, da dor, do sofrimento, o Senhor Jesus continua reinando soberanamente. Ele é rei. Jesus é rei sobre a enfermidade. Jesus, ele é soberano, reina sobre o pecado. Jesus, ele reina sobre as nossas circunstâncias, sobre as nossas dificuldades. Jesus reina sobre todas as circunstâncias, sobre a perseguição. Jesus, ele reina sobre Satanás, sobre todo o império das trevas. Jesus reina sobre todo governante. Jesus reina sobre toda a dificuldade, porque ele continua sentado no alto sublime trono. Ele reina! E essa é a mensagem de Apocalipse. O Senhor está no trono. Ele continua, você tem lá as bodas do Cordeiro. Aí depois o que fala? E o Senhor reina. Ele reina. Ele reina. E essa verdade, ela precisa ecoar no nosso coração, nos encorajando, independente das circunstâncias pelas quais nós vivamos. Independente daquilo que vai acontecer, irmãos, porque tem que acontecer, igreja. E nós precisamos exaltar ao Senhor pelo privilégio de experimentarmos isso. Porque da mesma forma que a igreja, quando passava as maiores dificuldades, Deus se manifestava de forma poderosa, eu tenho a plena certeza que não vai ser diferente. Nós vamos vivenciar os maiores milagres no Senhor, ainda que a custo de entregarmos a nossa vida por amor a Jesus. E isso precisa nos encorajar. Só que aí, irmãos, é uma notificação judicial também, porque nesse livro, Deus, ele revela que o fim de todas as coisas vem, e porque o fim vem, toda impunidade será julgada. Da mesma forma como nós vemos todos esses tronos, podemos hoje nos achegar ao trono da graça. Hebreus 4, 16, 17 nos mostra isso. Apocalipse 20 nos mostra que existe o trono branco e haverá um julgamento. E todo aquele que não estiver inscrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Um lugar que não foi preparado para o ser humano, mas como Jesus diz lá em Mateus 25, os bodes que ele separa à sua esquerda, esses serão lançados no lugar preparado para o diabo e seus anjos. Não é para nós. E o Jesus é tão amoroso em Mateus 25, no último versículo ali, do que ele está contando, do julgamento das nações, que ele quis deixar claro, esse lugar não é para você. Esse lugar não é para o ser humano. É para o diabo e para os seus anjos. Mas se você não entender essa mensagem, não entender que o fim de todas as coisas vem e que toda impunidade, toda a maldade será punida, lamentavelmente, é para lá que você vai. É uma notificação do Senhor para a humanidade e o prazo está se esgotando, irmãos. Sem Cristo, a condenação é eterna. Cada um de nós que está aqui nessa noite precisa olhar para dentro de si com a ajuda do Espírito Santo e pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados, que a nossa vida esteja lançada, quebrantada diante dele, crendo no Senhor Jesus como nosso pleno, único Senhor e Salvador pessoal para sempre. Porque ainda que nós não estejamos vivos quando Jesus retornar,
se hoje for o último dia da sua vida aqui na terra, para onde vai a sua alma? Nós precisamos estar em Jesus. No versículo 1 do capítulo 1, o texto nos mostra, vamos lá, Espírito Santo, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. O que nós vemos aqui? É uma revelação que Jesus está dando a conhecer aos seus servos de algo que Deus lhe confiou. É como se fosse aquele segredo de família que o pai conta para o filho e o filho só conta para quem é amigo. É Jesus revelando para nós, seus amigos, aquilo que o pai contou para ele, aquilo que o pai disse para ele que aconteceria. Versículo 2: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. O qual testificou da palavra de Deus. João testificou dessa palavra. E lá no versículo, vou ler logo 3 aqui, né? Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Lá no capítulo 22, além de João, nós vemos mais 6 seres, 6 pessoas, 7 com João, que testificam dessa mensagem. Versículo 6, o próprio Deus. E disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Deus como testemunha. O Senhor Jesus também é testemunha. Versículos 7, 12, 13 e depois 16. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Versículo 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Jesus também testemunhou. O anjo, antes do anjo, né? João testemunhou, versículos 8 e 9. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar, e disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Versículos 10 e 11, nós vemos o anjo como testemunha. E disse-me: não ceres as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Isso é o anjo falando. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Lembramos muito desse versículo 11. Quem falou foi o anjo, testemunhando. E temos mais 3 testemunhas. Por enquanto já falamos do Pai, Deus Pai, do Filho, do anjo e de João. Versículo 17. Nós vemos que o Espírito Santo testemunha, porque e o Espírito e a noiva dizem: vem. Então o Espírito Santo, ele é testemunha. A igreja é testemunha também, porque é o Espírito e a noiva. E a última testemunha é aquele que ouve, porque o versículo continua dizendo: e quem ouve, diga, vem. É muita testemunha, irmãos. A Bíblia declara que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, aquele fato, ele é confirmado. Aqui são 7. Ou seja, está mais do que confirmado. E é por isso
que o versículo 17, e o Espírito e a noiva dizem, vem, e quem ouve, diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida, para mim ganha uma importância muito grande, porque são 7 testemunhas nos últimos versículos do último capítulo do último livro da Bíblia. A última menção à igreja. E que 4 verdades são essas? A primeira verdade que eu enxergo aqui é que a igreja ela tem a necessidade de uma plena comunhão com o Espírito Santo. Por quê? Quando ele diz, e o Espírito e a noiva dizem, vem, a noiva, a igreja, ela fala aquilo que o Espírito Santo fala. A igreja concorda com o Espírito Santo. A igreja é conduzida pelo Espírito Santo. A igreja é guiada pelo Espírito Santo. Aquilo que o Espírito Santo está falando, a igreja também está falando. E eu vejo um exemplo disso em Mateus 25. Abra comigo, por favor. Mateus 25. Versículo 1 a 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. 10 virgens representando a totalidade da igreja. 10 simboliza possivelmente as 10 tribos do Reino do Norte, dispersas entre as nações, permitindo que a salvação chegasse aos gentios. 5 prudentes e 5 imprudentes, todas com a lâmpada, 5 com azeite de reserva e 5 sem azeite de reserva. Salmo 119, verso 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então nós entendemos pela palavra de Deus que a lâmpada é símbolo da própria palavra de Deus, para iluminar o caminho. E vemos na própria palavra de Deus que o azeite é símbolo do Espírito Santo. Mas qual é a relação do azeite com a lâmpada? Versículo 8 diz claramente para nós: parte B, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Qual é a correspondência do Espírito Santo com a palavra de Deus? Sem o Espírito Santo, a palavra de Deus não vai iluminar o nosso caminho. Sem o Espírito Santo, a palavra de Deus não vai ser lâmpada para os nossos pés. E o que isso significa? Que sem o Espírito Santo nós não vamos compreender a palavra. Sem o Espírito Santo nós não vamos discernir que o que está acontecendo no mundo é o que está revelado na palavra. Sem o Espírito Santo,
a verdade da palavra, que nós somos expostos a ela, não é implantada no nosso coração. Sem o Espírito Santo, o confronto que nós recebemos não gera em nós transformação. Sem o Espírito Santo, nós não teremos a capacitação necessária para nós vivermos, praticarmos a palavra de Deus. É por isso que você e eu dependemos do Espírito Santo. Dependemos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, irmãos, a palavra de Deus não vai ter valia na nossa vida. A lâmpada da palavra não vai iluminar o nosso caminho. Não adianta conhecer toda a Bíblia e você não ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque você pode conhecer a Bíblia, ser cheio de conhecimento, mas na hora que o teu vizinho vir para cima de você, você vai responder como um ímpio e não vai praticar a palavra, porque você sabe a palavra, mas está vazio do Espírito Santo. Na hora que a tentação lá no seu trabalho vier, os convites que Satanás oferece, você conhece a palavra, mas você não vai ter a força necessária para dizer não, porque você vai por aquilo que o teu desejo está te atraindo, que a tua necessidade está batendo na sua porta. Sem o Espírito Santo, nós não vamos conseguir viver a palavra de Deus. Nós dependemos da palavra de Deus. A palavra de Deus é a garantia de que nós somos propriedade de Deus. O Espírito Santo em nossa vida é a garantia de que seremos transformados num corpo glorioso quando o Senhor retornar. O Espírito Santo na nossa vida testifica que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo é aquele que nos guia enquanto filhos de Deus. Mas o Espírito Santo habita em todo verdadeiro cristão. A Bíblia diz isso. Mas por que será, irmãos, que Jesus ensinando sobre oração, e ele dá o exemplo do pai que dá boas coisas aos seus filhos, vós sendo maus, os pais sabem dar boas coisas aos filhos, que dirá Deus, não dará o Espírito Santo a quem pede a ele? Espera aí, se o Espírito Santo ele habita em todo servo de Deus, em todo discípulo de Cristo, porque é o Espírito de Cristo, é Cristo habitando em nós, do que Jesus estava falando, irmãos? Se eu creio nele, o Espírito habita em mim. Ele estava falando para nós orarmos a Deus, para nós sermos cheios do Espírito Santo, irmãos. É isso que nós mais precisamos pedir a Deus em oração, é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Será que nós temos colocado isso diante de Deus? Ou são as nossas necessidades que falam mais alto na nossa oração? Ou até a nossa intercessão pelos irmãos, pelas questões aí? Nós precisamos ser uma igreja que depende do Espírito Santo, que tem necessidade dessa comunhão com o Espírito Santo. Parte B, do versículo 17 de Apocalipse 22. O texto diz que é o Espírito e a noiva que dizem, o Espírito e a noiva. É interessante que não é o Espírito e os discípulos de Cristo, o Espírito e os salvos, o Espírito e os santos, e o Espírito e os servos de Deus. Não fala do conjunto de indivíduos, mas fala da unidade de um corpo. A segunda verdade que eu vejo aqui é que o ambiente da igreja do fim é o ambiente da unidade da igreja. Nós precisamos andar em unidade. E não tem como andar em unidade se nós não tivermos o mesmo pensamento, o mesmo parecer, o mesmo propósito, a mesma intenção. Não dá para nós aqui, igreja local, nossa igreja local, andarmos em unidade se o nosso pastor diz uma coisa e nós queremos fazer outra, irmãos. Isso não é unidade. Não é. Não dá para andarmos em unidade se nós não consideramos o outro, o nosso irmão, superior a nós mesmos. Não é andar em unidade se nós não vivemos a mutualidade.
aqueles vários versículos do Novo Testamento dos uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, se não existe mutualidade, não existe unidade. E nós precisamos andar em unidade. Eu quero ler um texto que Jesus diz, João 17, Jesus ele fala sobre unidade. João 17, 14 a 24. Diz assim a palavra de Deus: Dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Dá uma pausa aqui. Em teoria, se Jesus está pedindo para nós não sermos tirados do mundo, o ambiente que nós vivemos é o mundo, em teoria. Versículo 17: Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vou dar uma pausa aqui. Jesus ele está dizendo, pedindo ao Pai para que não nos tirasse do mundo, mas para que o Pai nos santificasse enquanto nós estejamos aqui nesse mundo, e que sejamos santificados pela palavra essa que o próprio Senhor Jesus nos dá. Então, aí ele continua dizendo: Senhor, Pai, olha só, e eu não rogo somente por eles, esses que estão aqui comigo, mas por aqueles que hão de crer em mim por meio da palavra. Está falando de mim e de você, por exemplo. Só que aí Jesus continua dizendo: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Uma pausa. Jesus está falando da unidade da igreja. E ele está dizendo que está orando não apenas por aqueles discípulos ali daquela época, mas por aqueles que viriam a crer em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Mas só que o que Jesus estava orando ao Pai pela igreja, para que a igreja fosse uma, para que a igreja andasse em santidade? Não tem como ter comunhão com quem não se santifique, irmãos. Não existe isso. Não há como ter comunhão com aqueles que se dizem de Cristo, mas escandalizam o nome do Senhor. Não é para ter comunhão. Não dá para ter comunhão com quem se diz de Cristo e a vida de igreja não é a instituição, na verdade, não se comporta como igreja. Não é para ter comunhão com aquele que não se santifica na palavra de Deus. E eu vou além, isso talvez aborreça alguns. Não é para ter comunhão com aquele que na igreja na qual nós congregamos escancaradamente afronta a Deus e a igreja, o corpo de Cristo, com a prática do seu pecado. E isso está na Bíblia, por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo... Agora eu me esqueci o capítulo que fala lá acho que é o capítulo 5, que fala de que Cristo é a nossa Páscoa. Está escrito lá, irmãos. E às vezes nós vemos que aquela pessoa afronta a santidade de Deus assim escancaradamente, desonra a igreja, desonra o pastor, desonra os irmãos. E se de repente existe um posicionamento pastoral, eu falo porque eu já vivenciei isso, né? Os irmãos, não pode, tem que andar todo mundo junto. Tem, mas todo mundo junto que quer Jesus.
Quem quer viver no pecado não quer Jesus, quer o seu umbigo. Quem não se arrepende do seu pecado quer o seu umbigo, e o destino é inferno. Tem que ser claro, irmão. Quem não se arrepende da sua prática do pecado, não dá para nós termos comunhão, irmãos. Jesus, ele orava para que a igreja fosse santificada na palavra, e não orava só por aqueles discípulos, mas aqueles que creriam em Cristo por meio da palavra, para que fossem um. Quem? Aquele que é santificado na palavra. Está na Bíblia, irmãos. Então não dá para ter unidade com quem não ama Jesus. E amar a Jesus é viver a sua palavra. Quem não quer viver a palavra, sinto muito. Não dá para andar em unidade. É simples assim. É boa gente, é boa pessoa, é legal. É o meu amigão do trabalho, é o meu familiar. Você pode ter unidade ali da família. Você pode ter um relacionamento de trabalho. Você pode ter um relacionamento bom com o vizinho. Mas você não pode andar em unidade. Isso é pecado. Isso é ser conivente com a prática do pecado do outro. Está na Bíblia, irmãos. Está na Bíblia isso. Isso não é unidade, mas unidade com aqueles que amam a Jesus. Amam a Jesus. Às vezes eu ficava escandalizado quando o pastor Alan terminava o culto com a bênção apostólica, o grande amor de Deus, a graça de Cristo Jesus, a comunhão do Espírito Santo, com todos espalhados na face da terra, com aqueles que amam sinceramente ao Senhor. No início eu ficava, rapaz, pastorzão, ele é brabo, né? Na bênção apostólica. Aí depois eu fui ler, uma palavra está na Bíblia, irmãos. Paulo termina uma das epístolas dizendo exatamente isso. A graça seja com aqueles que amam sinceramente ao Senhor. Quem não ama sinceramente ao Senhor, e demonstramos isso na prática da palavra, não é para andar em unidade, irmãos. Isso é pecado, está na Bíblia. Mas nós precisamos viver num ambiente de unidade. Esse é um ambiente. Não são os discípulos, mas é a noiva. É unidade. Você e eu precisamos ser um no amor de Jesus, de verdade, na prática, não nas palavras, mas no cotidiano, na prática, na vivência. Apocalipse 22, 17. Eu vou chamar de parte C aqui, quando o texto diz assim: e o Espírito e a noiva dizem, vem. Qual é a palavra que sai dos lábios da igreja e que vem do Espírito? É a expectativa pelo retorno do Senhor. O estilo de vida daquele que da igreja do fim é o estilo de vida daquele que ama a vinda do Senhor. É o estilo de vida daquele que não tem o foco nas coisas desse mundo, mas tem o foco na eternidade. E como exemplo, abra Lucas, por favor. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 21. Versículos 25 a 36. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade, bramando o mar e as ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já brotam, vós sabeis por vós mesmos,
vendas que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração, até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Algumas coisas aqui importantes. Primeiro, esse ambiente da brevidade do retorno do Senhor é de muitos acontecimentos, sinais no sol, na lua, angústia das nações, perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que acontecerão no mundo, porque o céu vai se desfazer, irmãos. As estrelas vão cair. O céu que existe não vai existir mais como ele é. E muitos vão ficar perplexos a ponto de desmaiarem. Só que o que o texto diz para mim e para você no versículo 28? Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Ou seja, eu observo que tudo ao redor está acontecendo, que o mundo está caindo, literalmente, mas o meu olhar precisa ser para os céus e saber que muito em breve Jesus estará rasgando eles para vir buscar a sua igreja. O mundo todo ao redor pode estar caótico, mas o olhar do nosso coração precisa estar que breve Jesus vem e breve nós estaremos com ele. Depois o texto continua dizendo, de olhar para a figueira e para todas as árvores. Só que ele fala, versículo 31, assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Figueira, símbolo para Israel. Você viu o que está acontecendo com Israel? Você viu os mísseis que estão sendo lançados sobre o céu de Israel? Lançaram recentemente, mataram um civil, fizeram e aconteceram. Olha o que está acontecendo a Israel. Olha tudo o que está acontecendo. Legal, tá bom, é para eu olhar. Mas para eu olhar, saber que o reino de Deus é chegado. É isso que a Bíblia está dizendo. Depois, olhai por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, embriaguez, cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Tem gente que olha para dentro de si e fala, meu Deus, o meu pecado, o Senhor não vai me perdoar. Olha o estilo de vida que eu tenho levado e como a minha vida está carregada, meu coração está contaminado, está carregado de coisas. Olha como eu sou indigno de ser salvo. Isso é verdade, eu também concordo, todos nós somos indignos. Ora, meu Deus, não, eu não posso congregar, eu não posso entregar a minha vida a Jesus, eu primeiro preciso resolver esse problema da minha vida, esse meu pecado. Só que nós devemos olhar, sim, para o nosso coração, olhar hoje para dentro de nós, termos cuidado de como nós temos vivido, mas para quê? Para que nós sejamos havidos por dignos de estarmos de pé diante do Filho do Homem. Seja dentro de nós, seja ao nosso redor, seja no mundo, ainda que tudo esteja caótico, o nosso olhar sempre precisa ser para a eternidade com Deus. E esse precisa ser o nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida não pode ser daquele que enxerga as adversidades, que enxerga os problemas, que enxerga o pecado simplesmente por enxergar, mas precisa ser daqueles que, mesmo diante de todas essas coisas, deseja, com o coração arrependido,
viver para a glória de Deus na expectativa de que logo o Senhor Jesus virá. Esse precisa ser o nosso estilo de vida. As notícias não podem sobrecarregar o nosso coração, mas olharmos para essas coisas sabendo que é cumprimento das profecias que mostram a brevidade do retorno do nosso Senhor. A quarta verdade que eu enxergo, encerrando, Apocalipse 22, 17, é a tarefa da pregação do Evangelho Bíblico, porque o texto continua dizendo: e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. É a igreja pregando o Evangelho Bíblico. Quem tem sede, você não é obrigado. Quem quiser, venha, tome de graça. Eu não vou te vender nada para você poder participar da vida com Deus. A sua salvação não é comprada. Os seus atos de justiça não podem comprar a sua salvação. A sua vida de oração, de meditação bíblica, seu congregar, o seu serviço ministerial não pode comprar a sua salvação. É você tomar de graça da água da vida. Essa mensagem a igreja precisa proclamar. E como exemplo disso, Mateus 28, 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. Eu lembrei que lá em João 17, eu esqueci de ler até o versículo 24, que menciona que Jesus, ele quer que onde ele esteja, nós estejamos com ele também. Esses que ele quer que estejam em unidade como corpo. Mateus 28, 18 a 20. Esse é um daqueles momentos que o seu irmão esqueceu a ordem dos livros de novo, me perdoa. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. João 17, 24, Jesus declara que Ele quer que nós estejamos com Ele onde quer que Ele esteja, quando Ele vier. E Mateus 28, 20 nos declara que Jesus estará conosco por onde quer que nós andemos, cumprindo a missão, a tarefa da pregação do Evangelho Bíblico, de fazendo discípulos de todas as nações. Nós precisamos ser essa igreja que tem a necessidade de profunda comunhão com o Espírito Santo, que preza pelo ambiente de unidade na igreja, que tem um estilo de vida não focado nas coisas da terra, mas na eternidade, que tem o céu plantado no seu coração e de que sabe a responsabilidade da tarefa de fazer discípulos de todas as nações. Essa é a igreja do fim. Comunhão com o Espírito Santo, unidade da igreja, ama a vinda do Senhor e sabe que tem uma missão a cumprir. Que esse sejamos nós, que esse seja você e eu. Mas como? Como nós podemos colocar isso em prática? Versículo 17, ele responde: e quem quiser, tome de graça da água da vida. Para ser participante dessa igreja do fim, a igreja que Jesus vai buscar, você e eu precisamos ter sede de buscarmos da água da vida. Você precisa ter sede de Jesus. Eu preciso ter sede de Jesus. Você e eu precisamos amar ao Senhor Jesus sobre todas as coisas. Amar ao Senhor Jesus mais do que a nós mesmos. Amar ao Senhor Jesus mais do que o mundo. Amar o Senhor Jesus mais do que qualquer pessoa. Mas termos sede do Senhor Jesus, para que tomamos de graça da água da vida. É assim que você e eu conseguimos ser participantes dessa igreja. Nós precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus, que morreu naquela cruz para salvar a mim e a você, que Ele derramou o seu precioso sangue
para que o meu pecado e o teu pecado fosse perdoado. Ele ressuscitou ao terceiro dia, como prova disso, que a nossa cédula de dívida foi rasgada na cruz. E quando ele subiu aos céus, ele prometeu derramar do seu Espírito. E esse Espírito está disponível a todo aquele que nele crer. Nós precisamos ser essa igreja do fim, irmãos. Amém? Quero orar com você, no nome de Jesus. Pai, eu te dou graças pela tua palavra e peço que o teu Espírito traduza para a linguagem que o nosso coração compreenda aquilo que a mensagem que chegou aos ouvidos não pode, mas que o teu Espírito implante essa verdade dentro de cada um de nós, que nós sejamos transformados conforme tu queres, sabendo que ao fim de tudo o Senhor continua sobre o trono. Mesmo se nós não formos participantes dessa igreja, o Senhor sempre reinará. Mas o nosso desejo, Pai, é que cada um de nós seja participante dessa igreja, tendo sede de Ti, tomando de graça da água da vida. Ajuda-nos, Senhor, a termos uma comunhão plena com o Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, a buscarmos mais do Espírito Santo a cada dia. Ajuda-nos, Senhor, a nós prezarmos pela unidade da igreja, a nos despojarmos, Senhor, de qualquer maledicência, fofoca, disse-me-disse, intriga, divisão, Senhor, mas que o nosso amor seja verdadeiro, genuíno, daqueles que se santificam na palavra. Ajuda-nos também, Pai, a termos o estilo de vida que mesmo aqui no mundo, com os pés aqui, com as mãos aqui, nós tenhamos no nosso coração o céu implantado, que o nosso coração e a nossa mente estejam na eternidade, Pai, que nós amemos a vinda do Senhor Jesus e que debaixo disso nós nunca nos esqueçamos da responsabilidade pessoal que cada um de nós tem de fazer discípulos de todas as nações. Nós oramos, ó Pai, ajuda-nos, porque de nós mesmos nós não conseguiremos, mas nós sabemos que se o Senhor cooperar conosco, nós conseguiremos para a sua glória. Assim nós oramos gratos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos a sermos a igreja do fim, para a Tua glória. Amém, Senhor. Graças a Deus.